Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém. Amém. Pode sentar-nos. Aleluia. São textos conhecidos já dos irmãos, mas existem verdades espirituais. Você já viu aquele ditado? Até mesmo eu já falei, você já falou no momento da ira, que a vida é minha, eu faço o que eu quero, não devo nada para ninguém. Quantas das vezes a gente já falou isso, não foi? Só que, biblicamente falando, quando nós falamos isso, nós estávamos errados. Porque, de acordo com a Bíblia, nós somos devedores, sim. Diz a Bíblia, não é eu que estou dizendo. Paulo está dizendo: eu sou devedor tanto dos gregos como dos bárbaros, tanto dos livres como dos escravos, dos estrangeiros, dos forasteiros, dos brasileiros, dos africanos. Eu sou devedor tanto dos sábios, dos doutores, como dos ignorantes. Mas do que ele era devedor? Da pregação do Evangelho. Amém. Amém. Então nós devemos, né? E tem mais uma ainda, não é só essa não. Na própria carta de Romanos, eu vou mostrar para os irmãos que tem mais uma. Então esse ditado que a gente dizia e falava, ou se fala, não vai falar mais, que eu não devo nada para ninguém, cai por terra. Por quê? Porque de acordo com a Escritura, você é devedor de todo ser humano desse planeta. Como sou devedor? Você é devedor de pregar o Evangelho para ele. Mas eu não posso pregar para quem está lá no Paraguai. Então você pode orar por quem está lá pregando e por aqueles que estão ouvindo. Ah, mas não dá para mim pregar. Então você pode dar o testemunho de Cristo para eles através da sua vida. Eu sou devedor tanto dos gregos como dos bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo está dizendo isso, não é eu que estou dizendo isso. É Paulo. Eu sou devedor, ou seja, eu devo a eles. O quê? Eu devo a eles a mensagem do Evangelho, a anunciar o Evangelho, a pregar o Evangelho, a conclamar o Evangelho do Senhor. Eu sou devedor de todas essas pessoas. Então, quando nós enxergarmos como Paulo enxergava dessa maneira, que ele era devedor da humanidade. Por isso foi o apóstolo dos gentios, também conhecido, podemos dizer, como o maior missionário desse planeta, o maior implantador de igrejas, o homem que mais esparramou as boas novas do Evangelho por todo o Império Romano. Por quê? Porque ele enxergava em cada pessoa não um centurião, não um escriba, não um fariseu, não um judeu, não um samaritano, não um hebreu, não um imperador, não um soldado, não um médico, mas ele enxergava em cada uma dessas pessoas uma alma. Uma alma. Então, nós temos muitas das vezes essa tendência de enxergar as pessoas pelos títulos, né? Ou pela nacionalidade. Aquele é chinês, aquele é japonês, ou pela condição intelectual. Aquela pessoa é sábia, aquela outra é ignorante, aquele é inteligente. Paulo está dizendo: não interessa. Você deve a todas essas pessoas, desde o maior até o menor, desde o mais inteligente ao menos inteligente. Você é devedor de pregar o Evangelho. É isso que diz o verso 15, olha lá.
E assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Essa então era a dívida de Paulo. E tem mais uma dívida. Romanos. Se você quiser acompanhar Romanos capítulo 13, versículo 8, diz assim. Romanos capítulo 13, verso 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, outras traduções dizem, não fique devendo coisa nenhuma a ninguém, no sentido financeiro. Não fique devendo, mas a não ser o amor, ou seja, o amor jamais você vai conseguir quitar a dívida do amor e a dívida do Evangelho. Ou seja, sempre você vai ser devedor, sempre seu saldo vai estar negativo, ou seja, você sempre vai ter a obrigação de amar o próximo, de amar os irmãos, de amar os inimigos, de amar o próximo para cumprir o que a palavra manda, né? A lei. E também você deve quanto à pregação do Evangelho. É uma ordem de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então é uma ordem do Senhor. E nós devemos, temos a obrigação, somos devedores disso. Então você vai, sempre quando você pensar em falar essa frase ou falar, você vai lembrar dessa pregação. A vida é minha, eu faço o que eu quero, não devo nada para ninguém. Então esse não devo nada para ninguém, você vai lembrar que você deve. A vida é sua, você vai lembrar também. A vida não é sua. A sua vida é de Deus. Mesmo se você for só dar um exemplo, o anticristo. O anticristo continua sendo de Deus ainda. A alma, né? Falo da alma, né? Os irmãos entenderem. Todas as almas são do Senhor. Até Satanás, os demônios. A prisão foi feita para eles. Por quê? Porque eles devem a Deus também, por causa do pecado. Ou seja, a nossa vida é de Deus. Todos os animais que criaram nesse mundo são de Deus. Então a vida é minha. E faço o que eu quero, também não podemos falar. Né? Por quê? Porque a nossa vida não é nossa. Você não pediu para nascer, não escolheu a família nem a cidade para você nascer. Você não escolheu, escolheu? Também não sabe o dia da sua morte, sabe? Pode ser tanto hoje como daqui 20, 30, 40 anos. De várias maneiras. Então por quê? Porque a sua vida pertence a Deus. Ele que escolheu o lugar para você nascer, a geração para você nascer, e sabe o dia e a hora do seu último suspiro nesse presente, como vai ser. Então sua vida não é sua. Sua vida é de Deus. E pela Bíblia agora, eu falei pela lógica, né? Pela Bíblia diz assim, que nós fomos comprados por bom preço. Ou seja, Deus nos comprou, ou seja, nós somos propriedade dele, diz a Bíblia. Então a vida é minha, faço o que eu quero, também faço o que quero, não é correto falar. Por que não é correto falar, eu faço o que eu quero? Porque nós estamos nessa terra não para fazer o que nós queremos, mas para negar a nós mesmos e fazermos o que Ele quer. Ou seja, fazermos a vontade dele. Está vendo como muitos ditados que nós falamos ou pensamos no momento da ira estão contrários à palavra de Deus? Mas por quê? Não é a culpa só sua. A culpa é do ser humano. Isso vai passando de geração em geração. Essa mania de falar essa frase. Só que as pessoas não analisam o que elas falam. Então quando você conhece a verdade, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor liberta você dessas frases, dessas práticas. Verso de número 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Então, não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe e também não seja uma vergonha para o Evangelho. Não seja uma vergonha para o Evangelho, nem se envergonhe do Evangelho. Paulo não se envergonhava. E geralmente quando ele escrevia essas cartas,
Na maioria das vezes, sabe como ele estava? Preso. Estava preso. E não se envergonhava do Evangelho. Não murmurava contra Deus. Não blasfemava contra Deus. Não fazia como muitos querem fazer. Colocar Deus na parede. Se Deus não me tirar dessa cadeia, eu não vou pregar mais. Não fazia isso. Tem muito crente que faz isso. Tem muita gente que fala essas blasfêmias. Se Deus não me curar, eu não sirvo mais a Ele. Então, Paulo não tinha esse tipo de filosofia na vida, porque ele já sabia que a vida não era dele, que ele devia mesmo. E a dívida do pecado, então, né? Essa nem vamos falar, né? Que não tem como a gente pagar, né? Tanto que Jesus Cristo teve que vir para pagar em nosso lugar essa dívida, a dívida do pecado. Então, sabendo de tudo isso, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não me envergonho. Posso estar preso, posso estar pregando para posso estar pregando para multidões, posso estar pregando para os meus irmãos em Israel, como também posso estar pregando para o governador de Roma, para o imperador, como aconteceu com Paulo. Posso estar pregando para pessoas inteligentes, como ele pregou lá em Atenas, para os filósofos, os homens mais inteligentes e cultos da época, como também posso estar pregando numa ilha chamada Malta, que é uma ilha cheia de bárbaros. Como ele aconteceu também com o naufrágio, ele foi pregar na ilha de Malta. Mas uma coisa eu sei, eu devo para todos esses povos, eu devo o quê? A mensagem do Evangelho, porque eu não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? É ser crente? Não. O que é o Evangelho? É conhecer a Bíblia inteira? Também não. O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas notícias. Quais são as boas notícias? Cristo, a sua salvação, seu sacrifício na cruz. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios. Se você quiser acompanhar aí, 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que todos os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que todos os homens. Então aqui está o eixo do Evangelho. É Cristo, é a palavra da cruz. Por que a loucura? Pensa na loucura. Você vai ser salvo não porque você é bom, mas porque alguém foi bom em seu lugar. Alguém foi justo em seu lugar. O homem é orgulhoso, não aceita isso. Ainda mais os sábios da geração, tanto da nossa como da época de Paulo. Eles não aceitam isso. E a ressurreição? Cristo ressuscitou dos mortos. Isso é loucura. Todos que morrem estão no cemitério. Como pode um homem ressuscitar? Como pode um homem que foi pregado numa cruz, que não teve poder, nem dele mesmo sair da cruz, salvar a gente? Paulo está dizendo, isso é loucura para o mundo. Mas Deus disse na palavra que ia destruir a sabedoria dos sábios, a inteligência dos inteligentes, o orgulho dos orgulhosos. E foi destruído com como? Com Cristo Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram, o Senhor colocou como a âncora, como a principal.
Então qual é o método que Deus usa para salvar as pessoas? Paulo vai falar aqui a loucura da pregação. A loucura. Por que a loucura? Porque é pela fé. É pela fé que somos salvos. É pela fé que pregamos a mensagem. É pela fé. E aqui também está dizendo, irmão, que o poder de Deus não é sinais. Também não é a sabedoria. Ou seja, o ser sábio não significa que o poder de Deus está em mim. Ter sinais também não significa que eu estou com o poder de Deus sobre mim. E eu provo pela Bíblia. Mateus capítulo 7, muitos profetizarão, vão falar com sabedoria, muitos vão fazer sinais e maravilhas, mas não herdarão o reino dos céus. Diz a Bíblia, Mateus capítulo 7. Muitos vão chegar naquele dia. Por quê? Porque o poder de Cristo, o poder do Evangelho é muito mais que língua estranha, é muito mais que cantar ou pregar bonito, é muito mais do que isso. É o poder que salva o homem, que leva o homem para o céu. Esse é o poder de Deus. Então, não me envergonhe do Evangelho, da mensagem da salvação, das boas novas. Por que Paulo diz? Porque é o poder de Deus, é o poder do Senhor. Verso 18 de 1 Coríntios capítulo 1 fala a mesma coisa. Certamente a palavra da cruz, que é o Evangelho, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o poder. Então, qual é o maior poder de Deus? Qual é o maior poder? A cura de um cego ou a regeneração de uma alma? Qual é o maior poder? A cura de um paralítico ou regenerar uma alma? É a salvação, irmãos. Isso está claro. Jesus curou 10 leprosos. 10 leprosos. Mas só um foi salvo, diz a Bíblia. Só um voltou para glorificar e para seguir a Cristo. Os outros não voltaram. Então, nós observamos o quê? Que o poder de Deus não são sinais e maravilhas, embora façam parte dos dons do Espírito Santo, façam parte da ação de Deus, mas o maior poder de Deus é o Evangelho, é o que a Bíblia diz, é o que Paulo está dizendo aqui para nós. O maior poder que Deus derrama sobre o homem é o poder de salvação, para salvar o homem. Por quê? Porque a gente, embora a salvação seja simples, é pela fé, é pela graça, mas ela também ao mesmo tempo, para nós ela é impossível. Por quê? Ela é impossível porque não é uma obra humana, é uma obra divina. Não é uma obra humana. Você não ajuda Deus, eu não ajudo Deus a me salvar. É Deus que nos salva. É o que a Bíblia ensina. É Ele que nos salva. O homem que estava à direita de Cristo disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ou seja, ele queria estar no paraíso, mas se Jesus não falasse para ele: hoje você vai estar comigo no paraíso, ele não estaria. Cristo salvou ele no último momento da sua vida. O poder de Deus foi tão forte naquela alma que o Espírito Santo convenceu aquele homem que ele era pecador e que Jesus Cristo era rei e que Jesus Cristo tem o paraíso, a vida eterna. Quem pode convencer o homem dessas coisas invisíveis que nós não vemos? É somente o Espírito Santo. Por isso Jesus disse que o Espírito Santo, que é o poder de Deus, vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quer outro exemplo da Bíblia? Para você ver como a salvação é difícil? É impossível, podemos dizer assim. O jovem rico. O jovem rico era um jovem exemplar. A Bíblia diz isso. Ele guardava todos os mandamentos. Mas Jesus disse assim para ele: falta uma coisa para você ainda. Falta uma. Ele estava melhor que nós. Para nós deve faltar quantas ainda? Quantas deve faltar para as pessoas que estão lá fora? Quantas? Será dezenas, centenas? Para ele só faltava uma para ele estar no reino dos céus, que era o abandono das riquezas materiais. Então quando Pedro escuta aquilo, ele fica horrorizado. E ele vai dizer assim para Jesus: Jesus, mas Senhor, então, se a salvação é tão difícil assim, porque Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pedro vai dizer: Senhor, então isso é impossível para nós. Pode ler lá.
Ele vai falar isso para Jesus. Aí Jesus sabe o que vai responder para ele? Os impossíveis aos homens, Pedro, são possíveis para Deus. Ou seja, a salvação para o homem tornou-se impossível. Por que tornou-se impossível? Impossível para ele mesmo, não para Deus. Impossível para ele, para a sua família, para a sua igreja, para a sua religião, para as suas boas obras, para suas caridades que ele faz com o próximo. Se tornou impossível. Por quê? Por causa do pecado. Então Deus teve que intervir. Esse é o Evangelho. É as boas notícias. Que Deus intervém em favor do homem, tornando a salvação que até então era impossível através de Cristo. Por isso Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Porque ninguém poderia chegar ao Pai. Por quê? Por causa do pecado. Deus é santo. Deus não tolera o pecado, não tolera o mal que está dentro do nosso coração, que está dentro do coração de todo ser humano. Deus não faz vista grossa. Deus enxerga o pecado como pecado e pune o pecado como pecado. Por que você acha que o inferno é eterno? Talvez você pode parar para pensar filosoficamente e eu vou dizer, mas é injusto, né? A pessoa por causa, só vou dar um exemplo, por causa que ela roubou uma caneta do Lucas, ela vai passar a eternidade inteira no inferno? Isso é injusto. Como pode isso? E Hitler matou milhões e milhões e vai estar lá também a eternidade inteira. Só que se você parar para pensar que o pecado que nós cometemos não é contra o homem, é contra um ser que é eterno, não é? O pecado que o homem comete é contra um ser eterno, ou seja, é contra um Deus eterno, é um Deus que é amor, um Deus que é bom. E um Deus que é bom não vai tolerar o mal, não vai. Você sendo um homem, se você vê alguém judiando de animais na rua, você vai ficar bravo, não vai? Se você vê alguém batendo em velhinhos, vai ficar bravo, não vai? Você sendo mal, você não vai aceitar essa maldade exagerada nos outros seres humanos. Agora imagina um Deus que é bom. Você acha que ele vai aceitar a maldade humana? Jamais. Por isso que a condenação do homem é o inferno e é eterno, porque é contra um ser eterno. Então Cristo veio à terra. A esperança da humanidade estava perdida. É como Jeremias disse: passou a cega e findou o verão. Nós ainda não estamos salvos. Esse é o veredito da humanidade inteira. Paulo vai dizer aqui em Romanos, 3º capítulo, uma frase forte. Diz assim: porque todos pecaram. Todos, não está dizendo que foi um só. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Em Adão e Eva, nós já nascemos pecadores. Nós já nascemos com a marca, com a natureza errada, caída, má, perversa. Então Cristo veio nesse cenário. Por isso que quando João Batista começa a pregar, ele prepara o povo para receber essa salvação, para receber este evangelho, essa boa notícia de esperança para o homem, que ele ainda poderia ser salvo, que ele ainda poderia ser perdoado, que ele ainda poderia ser liberto da condenação, do inferno, do pecado, e pelo poder de Deus ser salvo. Esta é a esperança do evangelho. Quero que, se você quiser acompanhar, acompanhe João capítulo 1. E você vai ver o poder dessas palavras. Isso aqui é o maior poder que Deus pode derramar sobre um homem. Está aqui em João capítulo 1. João capítulo 1, verso 6. Eu vou ler rapidamente. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, que é Cristo. O mundo foi feito por intermédio dele.
o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui está o resumo do Evangelho. João Batista veio para pregar e anunciar a vinda da luz, a vinda de Cristo, do Salvador. Ele criou todo mundo, diz a Bíblia, e ele veio para o que era seu, ou seja, ele veio para a nação judaica, mas a sua nação, na sua grande maioria, o rejeitou. Mas o que a Bíblia continua dizendo? Mas a todos quanto o receberam, todos quanto aceitaram, o receberam na sua vida, como Senhor, como Salvador, como Mestre, como Deus. A Bíblia diz, na outra tradução diz, Deus deu-lhes o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, que não nasceram da vontade do homem, nem da carne, nem do varão, mas nasceram da vontade do Deus do impossível, do Deus Todo-Poderoso. Então este é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem de salvação, a palavra da cruz, a qual Cristo veio para ser punido em nosso lugar, para nos trazer salvação e vida eterna. Por isso que Paulo diz em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque ele mesmo ia para o inferno, mesmo sendo fervoroso, religioso da sua época, ele ia, mas quando ele se encontra com Cristo, ele é iluminado, ele encontra a verdade, o caminho, a vida, a salvação, a rocha. Então, ele é salvo pelo poder de Deus, pelo poder do Senhor. Verso 17, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Espera aí, você falou que Deus não tolera o pecado. Então, como pecadores vão para o céu? Aqui está o Evangelho novamente. Paulo está dizendo no verso 17, porque nele, ou seja, no Evangelho, nós descobrimos o que? A justiça de Deus, de fé em fé. Qual é a justiça de Deus do Evangelho, do Santo Evangelho do Senhor? Romanos, terceiro capítulo, verso 10, diz assim: como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, ou seja, não há nenhum justo na terra. Então como que o Deus justo vai salvar injustos? Olha o que diz, verso 21, do mesmo capítulo, terceiro capítulo: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo aqui em Romanos que a justiça de Deus veio através de Cristo Jesus. Ou seja, Deus continua sendo justo mesmo nos salvando. Aleluia. Por quê? Porque Ele puniu o pecado já. O nosso pecado, que ia nos levar para o inferno, foi punido no substituto. Quem é o substituto? É Jesus. Por isso que a morte na cruz é terrível. Então, se nós queremos ter uma noção só do que é o pecado, é só olhar para a cruz. Ali você vai ver como Deus vê o pecado. Você olha Jesus Cristo, todo desfigurado ali, todo moído, sangrando,
Por quê? Por causa do pecado. O pecado assolou a humanidade e continua assolando toda a humanidade. Por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Não foi Satanás que expulsou eles de lá. Foi Deus. Por quê? Por causa do pecado. O pecado é pior que a morte. Porque sem o pecado não haveria morte. Mas tendo o pecado, todos começam a morrer e retornam ao pó. Então o pecado teve que ser punido. Ou seja, alguém teve que ser sacrificado. Porque alguém precisava morrer em nosso lugar. Quando Adão e Eva pecam, o que acontece? Eles têm vergonha, não tem? Por quê? Porque eles estão nus. E quando eles estão nus, eles se cobrem com folhas de figueira. E o que acontece? Deus não aceita aquilo. O que Deus faz? Pega um animal inocente, mata ele, é o primeiro sacrifício. E pega a pele daquele animal e cobre a nudez de Adão e Eva. Aquilo tipificava, simbolizava o que Deus ia fazer conosco. Ou seja, para cobrir a nossa nudez, Deus sacrificou o seu Filho Jesus na cruz. Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho na cruz. Para quê? Para nos cobrir com a veste da salvação, com a veste da esperança, com a veste de louvor. Por isso que Paulo, sabedor de tudo isso que eu estou falando para vocês, da grandiosidade de Deus, da malignidade do nosso pecado, da bondade da salvação de Cristo, por isso que ele dizia, por isso que ele não tinha vergonha do Evangelho. Como eu vou ter vergonha de algo tão maravilhoso como isso? Como que eu vou ter vergonha? Paulo pensava, como que eu vou ter vergonha do Evangelho do meu Salvador? Se Ele me salvou, eu ia passar a eternidade inteira na condenação, agora eu vou para o céu pela sua graça, porque Ele se sacrificou no meu lugar. Como que eu vou me envergonhar de uma mensagem tão poderosa como essa, que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo ser humano que está debaixo desse planeta. É Cristo Jesus. E é pela fé e é gratuito. Nunca se esqueça disso. Você não tem que pagar o preço para ser salvo. Para ser salvo você tem que simplesmente crer no Evangelho, crer no Senhor, se arrepender dos seus pecados, e então é o Espírito que vai fazer a obra. Não vai ser eu, não vai ser o pastor, não vai ser a igreja, não vai ser o esposo, não vai ser o filho nem o pai. Vai ser o Espírito Santo que vai te dar o poder e te transformar e te fazer o Filho de Deus. É somente o Senhor. Amém? Vamos colocar em pé, fazer